para ver, determinar os fatores de risco que favoreciam a essa doença arterial coronariana. E tanto pesquisar, já, depois de 10 anos de pesquisa, chegou-se à conclusão que os principais fatores de risco eram o diabetes, o sedentarismo, o nível de colesterol elevado, né, que era o fator principal, porque essas placas elas começam inicialmente a formar pequenas estrias aqui no endotélio vascular normal, depois vai crescendo. Quando o colesterol se acumula na artéria, aí o que acontece? O sistema, as células do sistema imunológico, que vem para combater as bactérias, também encaram o colesterol como um ser estranho, como algo negativo para o organismo. Aí vem, engloba, encarcera o colesterol e vai se acumulando, formando essas placas que vai obstruindo a artéria, né? Essas placas aqui ao lado, a ver a diferença dessa normal, que aqui o sangue passa como um tapete, aqui vai passar por essas placas de colesterol, que vai crescendo, crescendo, crescendo. Começa a considerar grau 1, grau 2, até essa daqui já é grau 4. Está quase, é uma 90% de obstrução. E depois desse estudo de Fran, né, vamos dizer, foi o paradigma bioquímico dessa doença. Então aí a medicina achava que estava com a doença, tinha achado tudo sobre a doença e a indústria farmacêutica começou a desenvolver os remédios para colesterol, né? Foi lançado várias, a hipertensão arterial também foi tratada, foi lançado vários medicamentos para hipertensão, a indústria farmacêutica, né? Tudo em função da prevenção disso aqui, né? O diabetes também favorece. São os fatores que vão se juntando. Então, se a pessoa é hipertensa, é diabética, é sedentária e é fumante, esses fatores vão se associando e vão favorecendo ao surgimento dessas placas. Mas com os medicamentos de colesterol, diminuiu muito a mortalidade, mas assim mesmo, ainda continuou. Ainda é hoje, depois de 50 anos, o estudo de Fran, ainda é a principal causa de mortalidade no mundo ocidental. Então, eles continuaram pesquisando. Então, deve ter outras causas, não é só. Deve ter outras coisas. Então, pessoas que fosse uma bactéria, que tivesse. Pessoas em pesquisar que houvesse uma bactéria envolvida nesse processo. E até pessoas em usar algum antibiótico que pudesse ajudar na prevenção dessa formação. Já que era uma doença inflamatória, podia ser que houvesse uma bactéria. E haja pesquisa, eu sei que não apareceu mais nada na bioquímica que explicasse a doença. Aí, na década de 90, um cientista americano, Cohen, teve a intuição de pesquisar o aspecto religioso. Disse, já que na matéria a gente não encontra saída, vou agora pesquisar a influência da religiosidade na evolução da doença coronariana. E assim ele dividiu o grupo, pesquisou 500 pessoas, dividiu o grupo que frequentava pelo menos uma vez por semana alguma religião,
podia ser católico, podia ser evangélico, podia ser espírita, podia ser... Ele não internou, ele pesquisou a espiritualidade do modo geral. E um grupo que não frequentava ateu. Para grande surpresa da comunidade científica, pela primeira vez, né, o grupo que frequentava pelo menos uma vez por semana alguma igreja, teve uma diminuição significativa no indicador inflamatório chamado interleucina C, que é alto, está alto, geralmente está, uma célula do sistema imunológico que geralmente está alto e favorece a formação dessa placa. Junto com os leucócitos, ele dosou no grupo que frequentava pelo menos uma vez por semana. A interleucina C estava baixa, mostrando que a mortalidade diminuiu. Mortalidade por infarto, por derrame e por doenças arteriais que havia nas pernas também. Pode acontecer, né? A doença arteriosclerótica, ela pode atingir o coração, pode atingir o cérebro, dando infarto, o coração, dando derrame na parte cerebral, e pode dar também doença nas pernas. Às vezes a pessoa precisa amputar as pernas, porque tem as pernas, a circulação não chega a qualquer parte do nosso corpo que fique sem sangue, morre, né? O sangue é que leva o alimento para as células. Então, todo o organismo tem que ser irrigado pelo sangue. O sangue leva o oxigênio e leva a glicose. Então, se as artérias ficam obstruídas, então pode acontecer. E a doença, ela é sistêmica. Quando a pessoa, às vezes, tem um derrame, aí mais tarde ela pode ter um infarto, às vezes tem um infarto, e depois desenvolve o derrame, ou então uma doença nas pernas, a doença obstrutiva das pernas também, quando caminha, aquela de outro. Bom, então, Cohen lançou isso nas principais revistas, cardiologia, no mundo, na Europa e nos Estados Unidos, e isso foi uma verdadeira bomba. Né? Então, muita gente logo disse que era trabalho mentiroso, que não tinha nada a ver com ciência, religião não se misturava com aquele discurso, com ciência. Aí, tudo bem, disse, então vamos pesquisar, se viu, meu desafio está aí, meu trabalho está aí, vocês podem fazer, pesquisar, confirmar ou negar. Foi o mesmo fato quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos em abril de 1857. Né? Muita gente também chamou de mentiroso, de todos os nomes, né? E ele lançou o debate. Bom, se vocês acham que eu estou mentindo, por que é que vocês não fazem também o trabalho que eu fiz? Não vão façam um trabalho de pesquisa, vão para as mesas mediúnicas, vão constatar, né? Aqueles que tiveram seriedade, que foram pesquisar, confirmaram a doutrina espírita. Né? Muitos autores que negavam a doutrina espírita, quando foram pesquisar, saíram convencidos da realidade da espiritualidade. Então, a gente vai ver também que esse caso não vai ser diferente. Então, começou nos congressos de cardiologia, é a novidade que está sendo lançada. Todo congresso, quando se fala agora houve, no ano passado, um congresso na Bahia, o Congresso Cardiologia, Nacional de Cardiologia Brasileiro, e o médico apresentou trabalhos sobre essa questão. E
O auditório estava super lotado, que não cabia tanta gente, tanto interesse. Muita gente questionando também, porque se é verdade. E, bom, depois veio outro. Hammer, de outro grupo lá da Inglaterra, pesquisou também da mesma forma, usando a metodologia científica de grupo. O grupo pesquisou aquele grupo que frequentava pelo menos uma vez por semana alguma religião, e o grupo ateu, e também fazia a dosagem dos hormônios, dosagem das células, da interleucina C, dos fatores de inflamação que estão envolvidos na formação da placa. E constatou também a mesma realidade. Mas esses trabalhos eram... Os caras diziam, não, vamos fazer um trabalho maior, que trabalho com 1.000 pessoas, com 500 pessoas, vamos fazer um trabalho com 100.000 pessoas, que aí a gente vai ter a dúvida realmente. Aí juntou-se vários centros do mundo inteiro, fizeram uma amostragem para pesquisar 125.000 pessoas, 125.000 pacientes, usando essa mesma metodologia. Entre ateus e pelo menos pessoas que frequentassem, pelo menos uma vez por semana, alguma religião. Aí foi esse trabalho foi bombástico, né? Porque deu, realmente confirmou esses 125 milhões de pessoas. Confirmou que há uma diminuição da mortalidade das pessoas que frequentam a religião, e uma diminuição na dosagem da interleucina C, que é um marcador inflamatório que está diretamente ligado à formação dessa placa de ateroma que predispõe ao infarto. Então, depois desse trabalho, aí calou a boca de muita gente, porque foi uma amostragem muito grande, que eu trabalho de Koenig, de Hammer, eram estatísticas de, vamos dizer, ele fez o primeiro trabalho foi com 500 pessoas, outro foi com 1.000, outro com 2.000. Esse envolveu vários centros, envolveu vários países do mundo, inclusive o Brasil, a USP, que é um grande centro de pesquisa, que tinha que usar a metodologia. Quando eles fazem esse trabalho, hoje toda a medicina é baseada em evidência. Hoje ninguém fala mais em nome pessoal. Quando vai para no congresso sempre se fala através de trabalhos baseados, hoje a medicina baseada em evidência. Quando se vai lançar um medicamento, se lança usando essa metodologia científica, esse trabalho de grupo, dividido, um grupo toma, outro grupo não toma, inclusive grupo randomizado, duplo cego. Nem a equipe sabe, a equipe que está pesquisando sabe, nem o paciente que está sendo pesquisado sabe. Para não haver interferência. Então é a metodologia rigorosamente científica, a bioestatística. Então toda a medicina que se desenvolveu atualmente usa essa metodologia da bioestatística, e isso tem confirmado. E é interessante porque vem pegar uma área da medicina que é muito vulnerável, né? E que vem chamar a atenção, porque é uma área que vem mais provoca o desencarne hoje na face da Terra. E a espiritualidade vem mostrando já a união entre ciência e religião nessa área. Não é à toa que escolheram exatamente
a doença arterial coronariana para mostrar a importância, chamar a atenção da importância do fator espiritual na medicina, né? Isso tem provocado muitas pesquisas, muito debate no mundo inteiro. Todos os grandes centros de pesquisa têm questionado. Mas, como diz, contra fatos não há argumento, né? Se a hipertensão, a diabetes são fatores predisponentes, o tabagismo. Então, a gente hoje, os médicos são autorizados cientificamente, assim como ele pode dizer, deixe de fumar, tratar o diabetes, tratar a hipertensão, tratar o colesterol, estimular o uso de atividade física, e também ele pode muito bem recomendar ao paciente frequente, saber se ele tem alguma religião e reforçar que frequente pelo menos uma vez por semana. Isso já ajuda na prevenção, também, assim como do desenvolvimento, na prevenção de infarto, de derrame e de outras doenças obstrutivas da circulação no corpo. A gente tem maior respeito, né, que a doutrina espírita diz, quando o doutor Bezerra diz que ela não está com a verdade, ela diz que fora da caridade não há salvação. Então nós respeitamos todas as religiões, sem dúvida nenhuma, a doutrina espírita, ela favorece essa fé, ela nos traz essa fé raciocinada e como muitos, assim como Kardec, como Bezerra de Menezes, que eram cientistas e que haviam abandonado a militância religiosa devido ao conflito entre ciência e religião, porque a maioria das pessoas são educadas no catolicismo, nas igrejas evangélicas, essa concepção dogmática, né? Mas quando chega na universidade, é o exemplo do Dr. Bezerra, né? Que ele era muito, era uma família católica, mas quando ele foi estudar medicina no Rio de Janeiro, ele começou a estudar e a debater com seus colegas filosofia. Na época dele predominava o positivismo de Augusto Comte, que pregava exatamente o materialismo, pregava que a função da filosofia era libertar o homem da religião, e se o homem se libertasse da religião, ele com a ciência, com a sua consciência, com o racionalismo, ele revolucionaria o mundo e modificaria o mundo. Então, os cientistas achavam que, tirando a religião da face da terra, estaria libertando o homem de uma grande fantasia. Dizia que não foi Deus que criou o homem, sim, que Deus é uma criação da mente humana, para a mente humana, fantasiando, para suportar o sofrimento da terra, criou toda essa visão de Deus para explicar a realidade. Então, essa a ciência devia ser materialista. E hoje a gente vê esses trabalhos, o paradigma médico espírita, trazendo essa grande contribuição que Dr. Bezerra já anunciava, e Kardec, hoje o Evangelho nos diz que o Espiritismo vem unir ciência e religião.
Kardec nos diz que a doutrina espírita é uma doutrina aberta. Se a ciência um dia provar que um dos princípios da doutrina espírita está errado, a gente abandona esse princípio e vamos com a ciência. Mas o contrário do que tem acontecido é que tem acontecido exatamente isso. É que em vez de a ciência contradizer a doutrina espírita, ao contrário. A própria doutrina espírita vem ajudando ao desenvolvimento da ciência. E o objetivo disso aqui é exatamente trazer, transformar essa ciência que está aí numa ciência espiritualista. A mais uma oportunidade que a espiritualidade vem nos dar para reforçar nossa fé diante das tribulações que a humanidade passa, diante do sofrimento, dos conflitos aí, da violência, da grande violência. Vem mais uma vez reforçar essa fé e aumenta a nossa responsabilidade na divulgação da doutrina espírita, para que essa fé raciocinada possa atingir todo mundo. E principalmente o Brasil, que hoje completa 191 anos de independência, que tem um livro de Mão X que diz que o Brasil é a pátria do Evangelho e coração do mundo. Que do Brasil ia ser exportado o Espiritismo. Aqui seria o país onde o Espiritismo iria vingar e iria ser exportado para o mundo. E no Brasil realmente é o país onde o Espiritismo tem o maior número de centros de instituições espíritas. E através do Brasil é que está surgindo a Federação Espírita Mundial. Já se realizou esse ano, no início do ano, o Congresso Internacional de Espiritismo, em Havana, em Cuba. E hoje, através desse paradigma médico espírita, está se fazendo a associação entre o Evangelho e a ciência. Que no Brasil se desenvolveu um espiritismo mais religioso, porque não havia, o Brasil era muito atrasado em termos de ciência comparado aos países europeus, para se estudar, ter como estudar isso, ter métodos de estudo, para pesquisar, fazer essas pesquisas. Então, essas pesquisas estão sendo feitas nos grandes centros e aqui no Brasil o movimento médico espírita está fazendo essa união entre esses conhecimentos e o Evangelho, trabalhando o lado científico da doutrina. Porque o lado religioso do Brasil já foi bem desenvolvido, mas com esse aspecto científico, lá na USP, em São Paulo, eles conseguiram criar a disciplina entre medicina e espiritismo. E esse objetivo, o movimento médico espírita tem em todas as universidades brasileiras, que seja criado na Universidade Federal do Sergipe também a disciplina medicina e espiritismo, para que os médicos possam estudar, os alunos de medicina já possam estudar esses trabalhos já desde a
quando o estudante, quando ele se formar, já saia com esse conhecimento para a sociedade, com essa contribuição para a sociedade. E também possa contribuir na evangelização, que lá no consultório médico, ele tem sempre, ele vai lidar muito com a dor, com o sofrimento, e o médico evangelizado, ele pode oferecer exatamente o consolador prometido, que é o Evangelho. O Espiritismo nos diz de onde viemos, por que sofremos, para onde vamos e o que somos. São as 4 questões fundamentais do ser humano. E se não é lá na hora da dor, às vezes com doenças graves, às vezes o paciente com doença terminal já está em depressão, você, muitas vezes, o médico, ele oferece o Evangelho, mostra esse tipo de trabalho, ele dá uma consolação ao doente, além dos remédios. Há uma contribuição grande na forma dele encarar a doença de um ente querido, a perda de um ente querido. É outro aspecto. E hoje, baseado nesses trabalhos, nós já podemos prescrever, assim como você prescreve o remédio para colesterol, podemos prescrever a prática religiosa como preventivo também das doenças da arteriosclerose, do infarto, do derrame e de qualquer outra parte circulatória. E isso vai se estender, talvez, a todas as doenças do organismo humano. Esse é apenas o início. Acredito que esse movimento médico espírita, ele está revolucionando, é como se fosse as mesas girando novamente. Está provocando uma verdadeira movimento em todos os grandes centros. Eu estava vendo essa semana sobre pesquisa de quase morte, que também tem sido que prova a imortalidade da alma. Então, isso tem um certo tempo que o paciente sofreu uma parada cardíaca. Enquanto ele estava sendo reanimado na UTI, ele se deslocou, ele fez o seu, emancipou-se, vamos dizer, do seu corpo e fez, ele verificou todo o procedimento, viu todos os médicos reanimando, os aparelhos estavam na UTI, e narrou que passou por um túnel de luz amarela e se encontrou com os seus familiares encarnados do outro lado. E quando os médicos conseguiram ressuscitá-lo, animá-lo, e ele depois descreveu todo o ambiente da UTI, isso despertou também a curiosidade. Foi denominada experiência de quase morte. E está sendo também, tem um grupo, a ciência está dividida também. Um grupo de médicos acha que realmente existe evidência de que existe uma atividade cerebral, extracerebral, mesmo quando o paciente está ali parado com a parada cardíaca. Tem outros que acham que não, que é devido à hipóxia cerebral, é uma fantasia mental.
Então, foi montado, está sendo realizado hoje em 70 UTIs do mundo inteiro. Tá, até no Brasil, um grupo de Minas Gerais está participando dessa pesquisa. Eles botaram na UTI vários objetos, bonecos, que não fazem parte habitual da UTI, para que a pessoa tiver uma experiência de quase morte, que ela, se ela descrever, além da UTI, esses objetos, então vai comprovar que realmente ela teve, não foi a mente humana, algo inteligente saiu daquela pessoa e descreveu aquele ambiente. Então está sendo feito um trabalho também com mostragem muito grande para que seja essa dúvida também. É semelhante a esse trabalho. Uma mostragem também com 100 mil pacientes, envolvendo todos os grandes centros, a Inglaterra, os Estados Unidos, todos os países da Europa, e o Brasil também está. Porque essas experiências de quase morte é interessante, porque quando as pessoas saem dessas experiências, ela tem mostrado que a pessoa sai com a sua vida modificada. Ele sai menos materialista, ele sai mais humilde. Né? Teve até um caso de um senhor que achou tão pouco que queria ficar, não queria voltar. É interessante o depoimento dele, que aí a mãe dele disse, volte. Aí disse, não sei, mãe, deixa eu ficar aqui, está tão bom aqui. Você tem 2 filhos para criar, não está na sua hora ainda não, volta. Aí disse que a mãe dele teve que empurrar ele para voltar para. Ele estava se sentindo um ambiente tão. Que lá estava com tanta paz que queria ficar. Disse, você não terminou sua missão. Você tem 2 filhos para criar. Aí ele voltou, mas voltou modificado. Com mais fé, com mais resignação. Então, a importância desse trabalho exatamente é a importância que a doutrina espírita. Né? O que a doutrina espírita quer nos fornecer é exatamente isso. Essa ciência, esse conhecimento que possa dar a oportunidade da gente se evangelizar e fazer a reforma íntima que tanto a doutrina, os autores espirituais, que Santo Agostinho, né, falou tanto desse aspecto, que é a principal finalidade, é que a gente use esse conhecimento e faça a nossa reforma, nossa transformação moral. Porque a transformação da sociedade, ela não vai se dar exatamente pela transformação do homem. Quando nós tivermos na sociedade, ultrapassarmos essa sociedade de provas e expiações para o mundo de regeneração, onde o bem vai predominar, e a gente vai ter uma sociedade menos desigual, menos violência, onde não haverá fome, porque os bens vão ser melhor distribuídos, vai haver menos corrupção na política, né? Então, que a mudança ela não é ponto de vista, ela vai se dar do ponto de vista subjetivo para a sociedade. E às vezes o homem tenta transformar primeiro a sociedade para poder transformar o homem. O doutor Bezerra já dizia isso, já na época, quando ele foi político, ele dizia, ele foi um grande político, um grande deputado, mas ele dizia, na política a gente é chover no molhado, porque a gente não transforma o homem. Então ele achou mais interessante investir, ele deixou a militância política para organizar o espiritismo. Por quê? Ele disse que o espiritismo a gente vai investir na mudança, na evangelização do homem,
E aí sim vai ser a verdadeira mudança, porque está mudando o coração. Na política a gente não consegue, porque a gente fala, e o povo vota errado, o povo não tem educação, e a gente mudando, evangelizando, a gente vai transformar a sociedade, porque o professor vai ensinar direito, o cidadão vai se comportar direito no trânsito, o médico vai tratar direito, o funcionário público também vai agir direito. Então, a pessoa sendo evangelizada, ela vai se comportar direito, vai ser um bom pai de família, o filho também, assim, a gente vai transformar a sociedade realmente. Então, meus irmãos, então, vamos agora dar prioridade sempre a trazer temas dessa área, da saúde. Esse movimento, o paradigma médico espírita, nós nos reunimos toda terça-feira à noite no Conselho Estadual de Medicina, onde são apresentados trabalhos dessa natureza. Trabalhos sempre trazendo a relação entre o espiritismo e trabalhos dessa natureza. Estamos tentando levar esse trabalho para os congressos médicos da área, cada área específica, para as associações. Então, que esse mês de setembro, que é o mês, que a gente não possa, o mês que, como eu já falei, é o mês que se comemora a independência do Brasil, que a gente possa ler o livro do irmão X, Humberto de Campos, Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo. Ele vai saber, ele vai mostrar, descrever o próprio Jesus, que delimitou esse espaço territorial e deixou determinado que aqui seria estabelecida a Pátria do Evangelho. Então, no aniversário do Brasil, a gente possa pedir ao anjo Ismael que proteja o Brasil da violência, essa violência que gera está aí na Síria, no Oriente Médio, né? Que a gente possa permanecer em paz, que o povo possa se manifestar democraticamente, mas a gente possa continuar a ser esse país que possa deixar de ser o país do carnaval e o país do futebol para ser o país do Evangelho, como ele está previsto por Jesus. Que esse mês de setembro seja um mês de muita paz e muita boa para nós. Deus seja louvado.